Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pessoas e Talento. Hoje com o patrocínio da Urban Sports Club, a maior e mais flexível rede esportiva da Europa que oferece desporto corporativo para empresas de todas as dimensões. Está comigo em estúdio um convidado muito especial, uma referência no mundo do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Começou a sua carreira e a sua jornada empreendedora muito jovem, fundando a sua primeira empresa aos 20 anos. Em poucos anos já colaborava com mais de 30 países e com algumas das maiores marcas globais. Mas, apesar de todo este sucesso profissional, sentia que faltava algo. Esse vazio levou a uma viagem pelo Sudeste Asiático, de onde trouxe 3 insights que mudaram a sua vida. A necessidade de equilíbrio entre as várias áreas da nossa vida, o facto de muitas pessoas não viverem a vida que desejavam e a constatação de que o nosso sistema de ensino não ensina para a vida real. Dessas reflexões, nasceu um programa pioneiro que orienta as pessoas numa jornada de desenvolvimento pessoal, ajudando-as a adquirir competências fundamentais para a vida, com o apoio dos maiores especialistas. Hoje, o meu convidado dedica-se a impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, promovendo transformação pessoal e profissional. O meu convidado é o Fred Canti Castro. Fred, boa tarde. Obrigada por aceitares obrigado. Eu o meu estou convite. muito honrado com a descrição tão bonita. Obrigada. Vamos lá então, e a minha pergunta, vamos começar pelo princípio. Sim. Tomaste a decisão de deixar a nova SBE, que já é qualquer coisa, não é? E foi sem dúvida arriscado e pouco convencional para uma pessoa jovem para montar uma empresa, que é um caminho que poucas pessoas se atrevem a fazer, especialmente tão jovem, por falta de experiência, por medo de arriscar. O que é que te deu a confiança inicial para ir por aí? Eu acho que a confiança em si vem da ingenuidade de não saber o difícil que é criar uma empresa. Eu acho que se soubesse, e para a maioria dos empreendedores se calhar é assim, se soubessem aquilo que é preciso acontecer para fazer com que um projeto seja bem sucedido, provavelmente nem sequer começavam. Porque o nível de desafio é tão grande, o nível de ansiedade, o nível de medo, o nível de as coisas não funcionarem, no dia a seguir continuam sem funcionar, até haver aquelas pequeninas vitórias que nos dão alento e começamos a fazer progresso. São momentos mesmo muito difíceis, especialmente para alguém que está a começar pela primeira vez. Eu já neste momento, nesta fase da minha vida, já tive alguns projetos e, portanto, já é mais fácil. Continua a ser sempre difícil. Mas parece-me que a ingenuidade de quem está a começar é aquilo que cria a confiança de que talvez eu consiga. 96% das empresas falham no espaço de 10 anos, mas 4% sucedem e, portanto, enquanto otimista que sou e que acho que é a única forma que existe de ver o mundo, se há quem consiga, porque não eu? É preciso ser muita confiança e um bocadinho de loucura, talvez. Um bocadinho de loucura. Mas sabes, só posso partilhar um pensamento que tive aqui recentemente, porque de facto as estatísticas são muito avassaladoras. A maior parte das empresas falha. 50% falha passado um ano, 80% passado 2 e, se não estou enganado, 96% passado 10. Nós fizemos agora 10 anos na Sonder. E agora tenho este novo projeto. Relembrei-me o difícil que é começar a levantar uma coisa do zero. É extraordinariamente difícil. Mas depois, ao mesmo tempo, penso que tudo o que nós temos aqui à nossa volta foi criado por empreendedores. Estes microfones, as câmaras que estão a filmar, estes copos, a água de onde veste, assumindo que foi engarrafada, o papel onde é impressa a revista, tudo foi criado por empreendedores. E, portanto, tudo aquilo que nós consumimos na nossa vida foi criado por empreendedores e, por isso, se tudo foi criado, eu também posso interferir na sociedade e criar uma coisa interessante para que as pessoas consigam ter valor na vida delas. Claro que sim. E logo no início criaste a Sonder, que é uma agência com uma visão, eu apontei aqui, de beleza autêntica e diversa. Exatamente. Queres-nos explicar melhor porquê? Qual foi o processo? Porque este setor? Que estratégia é que definiste? Então, eu nunca na vida pensei em trabalhar em publicidade. Ainda hoje acho um bocado estranho isso ter acontecido, mas, aliás, vou sair daqui e temos o jantar de Natal da empresa. E porquê este setor? Porque a fazer um trabalho na faculdade para uma cadeira que se chamava Introdução à Empresa, na Nova,
tínhamos que analisar uma empresa, analisar na área da publicidade, e ao desconstruirmos percebi que as marcas querem criar publicidade mais verdadeira, mais real, menos aspiracional, menos falsa, e para isso precisam de pessoas autênticas, pessoas com as quais nós nos identificamos, pessoas em que nós olhamos para o outro lado do ecrã e vemos alguém com quem sentimos que temos algum tipo de relação. O problema é que as agências de modelo tradicionais têm modelos mais tradicionais, os modelos, quando querem ser modelos, vão falar com uma agência de modelos. Uma pessoa autêntica nem sequer sabe que pode fazer anúncios. E, portanto, para uma agência de modelos, em vez de ir recrutar, em vez de um modelo ir bater à porta, tem que ir passar a recrutar estas pessoas. Ou seja, torna-se numa jogada de marketing B2C, quando antigamente não era, só os modelos iam bater à porta. E B2C, como falávamos há pouco, marketing B2C, para um mercado pequeno, como o das agências, é muito difícil. E eu pensei, ok, há pessoas autênticas aí na rua que seriam boas para fazer anúncios. Há marcas que querem pessoas autênticas e que não estão a ter porque as agências de modelos não lhes estão a dar. Vou ser eu a resolver este problema. Há aqui uma oportunidade. Há uma oportunidade, exatamente. Há um problema para resolver. Exato, quando há um problema, por norma há uma oportunidade. Exatamente, Sim. exatamente. Depois da Sonder, e após esse sucesso, mudaste o rumo e fundaste o Seekers Club. Exatamente. E o programa Life MBA, do qual vamos falar, que já são referências na área do desenvolvimento pessoal. Porque esta transição, eu já disse um bocadinho na tua apresentação, mas procuravas algo mais transformador, mais pessoal? Sim. Como é que isto está alinhado na tua visão de vida e do impacto que podemos ter? Eu acredito que existem assim 3 grandes dimensões, 3 níveis na nossa vida profissional. Temos a parte mais transacional, que é eu tenho um conjunto de capacidades, posso exercê-las numa empresa ou até diretamente com o cliente e pagam-me por isso. Portanto, é puramente transacional. Dou o meu tempo e skill por dinheiro. Depois existe um segundo nível que é emocional, que é eu estou a fazer algo que adoro e que mesmo que se fosse muito rico, quase que faria de graça porque é uma coisa que me dá mesmo prazer, é uma coisa que me dá prazer intrínseco. E é quando se fala de salário emocional e por aí fora. Para mim, este é um segundo nível, eu chamo-lhe paixão ou vocação. É um talento que nós temos e que precisa de sair para o mundo. E há um terceiro nível, que é um nível quase que mais espiritual, dizendo assim, que é propósito, que é quando nós estamos não só a fazer algo que seja algo que nós gostemos muito de fazer e que vá acrescentar valor e que com isso nós consigamos ter uma retribuição financeira, é algo que está a resolver um problema em que nós realmente acreditamos. É algo que nos toca. Há muitos problemas para serem resolvidos. Ninguém aqui gosta que exista fome em África, mas se calhar nenhum de nós quer dedicar os próximos 20 anos da sua vida a resolver esse problema. Porque é um problema que nós adorávamos deixar de existir, mas não tem uma ressonância visceral connosco. Eu acredito que enquanto seres humanos, todos nós temos certos problemas que vemos e que nos irritam, que nos chateiam, que nos incomodam. Para algumas pessoas é o ambiente, para outras pode ser o trânsito na estrada, para outras pode ser a falta de profissionais de RH, sabes? Ou seja o que for. Para mim é ver que existem demasiadas pessoas, nas quais eu já estive incluído, que encaram o seu dia-a-dia de uma forma pouco intencional e consciente e que um dia chegam ao final da sua vida, olham para trás e pensam, não fui eu que tomei as minhas decisões, não fiz aquilo que gostaria de ter feito, tive medo de sonhar mais alto e se voltasse atrás, se calhar faria tudo diferente. E portanto, se ao voltar atrás faria tudo diferente, por que não agora, projetando que isso pode acontecer no futuro, fazer acontecer? E portanto, o meu propósito está muito acerca disto. Como é que eu consigo ajudar da forma que conseguir? Não eu, Fred, eu mais do que o meu primeiro formato foi eu, Fred, orador, comecei a falar em empresas e pôr conteúdo nas redes. Rapidamente me apercebi que eu sou extremamente limitado, no sentido em que não tenho tempo para me especializar em todas as áreas e por isso comecei à procura de me juntar com outros mentores, especialistas em diferentes áreas, para co-criarmos algo que ajude as pessoas a se tornarem quem precisam de ser. Eu costumo dizer para criarem a vida que desejam viver. Porque uma das minhas premissas base de vida é nós quando não temos um resultado, ou seja, nós para obtermos resultados que ainda não temos, temos primeiro que nos tornar uma pessoa que ainda não somos. O que significa que se os resultados que nós queremos criar dependem de nós, sempre que nós não os temos, a responsabilidade é nossa. É porque nós ainda não somos bons o suficiente. E a palavra-chave é ainda. Porque nós podemos tornar-nos bons o suficiente. Podemos investir em nós. E, portanto,
esta transição de vida veio exatamente para isto. Que ferramentas é que eu posso criar para ajudar as pessoas a se tornarem na sua melhor versão, para que elas consigam, nessa sua melhor versão, atingir os objetivos que desejam e aproveitarem a sua vida da melhor forma possível. E depois daí surge o Life MBA. Exatamente, e aí surgiu o Life MBA, que tem cursos, workshops, muitos mentores. Sim. Como é que montaste o programa? Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. É que são muitos mentores, são muitas áreas, muita coisa. Portanto, eu comecei há 5 anos à procura de perceber como é que poderia entregar o máximo valor possível nesta área. Comecei, como te disse, a título individual, palestras, workshops meus, em empresas, sobretudo, com alguns conteúdos também, podcasts nas redes sociais. Depois lançámos uma plataforma na altura do Covid, que foi o Seekers Club. Foi quase que um primeiro rascunho, entre aspas, uma primeira versão, foi um iPhone 3, entre aspas, para depois podermos, e foi uma base para nós aprendermos melhor como acrescentar valor às pessoas. Até que surge a ideia, e se em vez das pessoas terem que estar a fazer 1000 programas diferentes, porque a escola não nos prepara para a vida. Portanto, há competências que todos nós precisamos ter, literacia financeira, literacia política, inteligência emocional, saúde física, saúde mental, que a escola não nos ensina. Nem a escola, nem a faculdade, nem em casa. Porque como é que alguém em casa nos pode ensinar a ter saúde mental se a maioria das pessoas não tem a sua saúde mental em dia? Certo. Não é? Ou a ter uma melhor relação se a maioria das relações acaba em divórcio. Ou a ter uma melhor forma física se a maioria dos adultos tem excesso de peso. Portanto, não pode ser a família porque a própria família não foi ensinada. Há aqui um ciclo. E, portanto, se a escola não nos prepara para a vida, se nós temos que ir aprender estas competências, aquilo que a maioria das pessoas que decide ir aprender faz é: vou fazer um workshop de gestão de tempo, vou fazer um curso de inteligência emocional, vou ler um livro sobre um certo tema. E o que comecei a pensar foi, esta foi a minha experiência enquanto aluno destes temas, por que não guiar as pessoas numa jornada em que, em vez de elas terem que estar a fazer 1000 coisas diferentes, à procura de soluções, nós integramos os melhores especialistas, as melhores soluções, num único programa de um ano, quase como um MBA para a vida, e daí o Life MBA. E foi uma jornada muito intensa, mais de 70 dias de gravação em estúdio, com mais de 100 mentores, a gravar mais de 500 aulas, mais dezenas de conversas. Os nossos workbooks, para teres ideia, são 5. O Life MBA está dividido em 5 áreas, nós chamamos de 5 MBAs: autoliderança e autogestão, saúde e bem-estar, relações, carreira e propósito, literacia financeira, sustentabilidade e lifestyle. São assim os 5 temas. Cada workbook tem 400 a 500 páginas. Portanto, o Life MBA em si, só o workbook do Life MBA, se tivesse um, que não dá, porque é demasiado grande, seria de 2000 a 2500 páginas. É muito conteúdo, mas felizmente está a correr muito bem e mostra-nos que as pessoas querem muito evoluir, só que não sabem ainda como. E o Life MBA resolve esse problema. Muito bem. Parece muito interessante. Todo esse conhecimento, todos esses MBAs, esses 5, na realidade levam a um maior autoconhecimento das pessoas. E sei que tu trabalhas em B2C, ou seja, não tanto no mundo das empresas. Sim. Nós na RH Magazine, o nosso mundo dos recursos humanos é empresarial. Mas como é que tu achas que este autoconhecimento e esta necessidade de desenvolvimento pessoal depois impactam no ambiente de trabalho dos colaboradores? É essencial por 2 motivos. Vou olhar para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal como 2 coisas diferentes, só para segmentar. Autoconhecimento pressupõe nós conhecermos quem somos, o que é que queremos. Se um dos maiores desafios das empresas, como estavas a dizer, é o recrutamento e a retenção de talento, a principal, ou uma das principais coisas que a maioria das pessoas quer, a partir do momento em que tem uma remuneração de base que a satisfaça, é sentir que o trabalho que faz está alinhado com as suas forças e com as suas paixões. Como é que a pessoa pode estar a trabalhar de forma alinhada com as suas forças e paixões se não souber quem é aquilo que quer, aquilo em que é bom e aquilo que gosta de fazer? E, portanto, a pessoa conhecer-se, conhecer os seus padrões, conhecer o seu perfil comportamental, é uma pessoa mais assertiva, uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais relacional. Quanto melhor a pessoa se conhecer, mais ela vai perceber, a nível de trajeto de carreira, qual é que é a empresa certa, qual é que é a posição certa, e mais a própria empresa vai conseguir colocar na posição certa. Eu ainda hoje tive um exemplo, uma colaboradora que estava numa função, depois passou para outra, e eu fiz, nós já somos cerca de 40, há 2 ou 3 semanas, fiz one-on-ones com todos eles, depois eles preencheram um inquérito de satisfação, para perceber aqui como é que todos eles estão. E
aquilo que percebi foi que ela gostava muito de trabalhar connosco, mas não sentia que os seus talentos não estavam a ser utilizados da melhor forma possível. E fizemos-lhe o Disc Profile e uma série de outras coisas e percebi que ela é um perfil muito analítico, muito atento ao detalhe, muito perfeccionista à procura do erro e estava numa função onde isso não eram skills que eram valorizadas. E passámos-la para Quality Assurance, onde esse perfil é perfeito e ela está radiante da vida. Portanto, o autoconhecimento é chave para contratarmos equipas com base em forças, não em ausência de fraquezas. Eu acho que é um desafio que nós, enquanto empreendedores, empresários, líderes, fazemos muito. Que é, ok, é preciso preencher esta posição, temos alguma urgência, pá, aquela pessoa até dá, até safa, até consegue, se calhar ela até chega lá. Em vez de ser, esta pessoa vai ser uma máquina nesta função. Isto existe muito, eu já sou culpado de ter feito este erro 1 milhão de vezes. Hoje em dia cada vez menos, felizmente, porque estou mais atento. E do outro lado, desenvolvimento pessoal. Para mim, desenvolvimento pessoal é a pessoa tornar-se melhor. Quanto melhor ela for, mais facilmente vai resolver problemas, mais facilmente vai lidar com a pressão, mais facilmente vai gerir o seu tempo, mais facilmente vai ser produtiva. E por isso, não investir nas pessoas é... Vamos pensar nisto desta forma. Eu acho que isto é talvez a forma mais interessante de pensar, a meu ver. Os nossos resultados são diretamente proporcionais ao nosso nível de desenvolvimento numa certa área. E, portanto, se eu quiser ser melhor engenheiro, vou estudar melhor engenharia. Se eu quiser ser melhor matemático, vou estudar mais matemática. Se eu quiser ser melhor gestor, vou estudar mais sobre gestão. Isto é muito óbvio. Numa empresa em que somos um coletivo de pessoas unidos para concretizar um objetivo comum, como é um grupo de pessoas, os resultados da empresa são diretamente proporcionais ao nível de desenvolvimento coletivo de cada um dos colaboradores. E, portanto, quanto melhores os colaboradores forem, melhor vão ser os resultados da empresa. Não dá para a empresa ter resultados acima do nível de desenvolvimento de cada colaborador. E, portanto, estar à procura de, ok, vamos para o ano, em vez de faturar X, vamos faturar X mais Y. Ok, mas se as pessoas são as mesmas, se elas têm o mesmo nível de desenvolvimento que tinham o ano passado, se não estamos a recrutar pessoas com mais talento, com mais capacidade desenvolvida, ou se não estamos a desenvolver as capacidades das pessoas que estão connosco, é impossível. Não vamos lá. Mas aqui eu concordo contigo dois aspectos. Sim. Porque muitas vezes nas empresas, obviamente, temos planos de formação e as empresas e os líderes normalmente querem desenvolver as suas pessoas. Mas, na minha opinião, é muito difícil desenvolver uma pessoa se a pessoa não tem autoconhecimento dos seus pontos fortes, das suas fraquezas e vontade de se desenvolver. E para se desenvolver tem que ter feito esse trabalho, esse trabalho de casa, eu diria quase, de pensar em que é boa, em que é que não é boa, se lhe apetece, o que é que não lhe apetece, 100%. Se quer melhorar, como é que o vai fazer. Como é que tu achas que numa empresa podemos sensibilizar as pessoas para esse aspecto? Eu costumo dizer que numa empresa onde eu estive, na entrada, na recepção, havia um espelho assim grande e quando a pessoa entrava via escrito: estás à frente da pessoa responsável pelo seu autodesenvolvimento. Ou seja, nós somos as pessoas responsáveis pelo nosso desenvolvimento. Como é que isto numa empresa funciona? É uma ótima questão. Há um programa, não sei se já ouviste falar, chamado Life MBA, que é muito interessante. Estou a brincar. E certamente ajuda bastante. Aqui a questão é... Estás a trazer um tema muito interessante. Há pessoas que já são intrinsecamente motivadas para crescer e para se desenvolverem. Há pessoas que precisam de ser extrinsecamente motivadas, que é, ok, eu sei que vou ganhar mais dinheiro se fizer esta formação. Há pessoas que nem assim vão lá porque a motivação não está lá. Embora eu acredito que todos nós, enquanto seres humanos, esse potencial está lá. De acordo com as nossas experiências de vida e crenças que fomos desenvolvendo, a maioria de nós, olhando para a população portuguesa, não tem uma mentalidade aberta necessariamente a se desenvolver. Exatamente. E não é uma coisa que valorize. Não está, se a pessoa tiver que cortar dinheiro em algum lado da sua vida, esse vai ser, caso isso já seja um sítio onde invista dinheiro, é capaz de ser o primeiro. Se calhar gasta 1.500 euros a comprar uma televisão nova ou um iPhone novo, mas não a se desenvolver. Infelizmente. O que é que a empresa pode fazer? E isto tem sido... Nós não trabalhamos com empresas, estamos focados em B2C. Eu sei que vou querer focar em B2B por um motivo. Porque tenho uma pessoa que é uma das nossas mentoras no Life MBA, que é a Madalena... Por acaso nunca sei se é Madalena Carey ou Carey. Madalena, se estiveres a ouvir isto, desculpa. Carey? Carey, acho que é Carey? Madalena Carey. E a Madalena, estávamos a almoçar e a Madalena partilhou comigo uma coisa muito gira, que é, nas empresas, muitas vezes,
ou às vezes as pessoas vão para uma formação, eu dou muitas palestras em empresas, não faço tanta formação. És muito conhecido pelas tuas palestras. Pronto, e há pessoas que vão muito entusiasmadas, há pessoas que vão, ok, vamos ver o que é aqui, e depois há os céticos e os cínicos, que é, tenho 12 e-mails para responder, um relatório para preparar, 1000 chamadas para fazer, e agora vou ter que estar a ouvir aqui esta pessoa, para não dizer outra coisa. E essas pessoas, a Madalena disse uma coisa muito gira, que é, quando se entra nas empresas, quando se é B2C, nós atraímos as pessoas que já têm a mentalidade que nós temos. Quando entramos em B2B, nós temos a possibilidade de influenciar pessoas que nem sequer ainda estão lá, não têm esse nível de autoconsciência. E por isso eu acho que o que as empresas podem fazer é procurar, em vez de darem só formação técnica aos seus colaboradores, procurarem dar formação para a vida, formação com projetos que não precisam ser o nosso, mas como o nosso, que procuram facilitar momentos de autodescoberta e autoconhecimento, para que as pessoas comecem a abrir para isto, porque ler torna-se uma paixão. Eu ontem fui a um concerto do Hans Zimmer, que eles têm os filmes a passar por trás, e muito giro, e tive uma situação em que não estava sem carro por um motivo, tive que ir de Uber, tive 1 hora de Uber, pensei, vou estar 1 hora no Uber, levei um livro e fui a ler na viagem, porque há uma paixão intrínseca pela leitura e pelo conhecimento, mas isto adquire-se. Mas só se adquire se a pessoa for colocada num contexto que a permita perceber que isso é uma coisa boa e não um peso. Agora vou ter que fazer estas 40 horas de formações obrigatórias que não interessam para nada. Tem que ser uma coisa interessante, estimulante. Tudo vai do começar. Sim, completamente. Depois, quando se começa. Outro ponto muito importante nas empresas atualmente é a saúde mental e física, ou seja, o colaborador é cada vez mais visto, obviamente, como um ser holístico e tratarmos das várias vertentes da vida, e a saúde mental e física é uma delas. Eu queria abordar este tema contigo. Até que ponto é que achas que tratar também da saúde física e mental pode ajudar aqui a criar boas culturas empresariais, a criar basicamente empresas felizes com colaboradores felizes? Eu acho que é absolutamente necessário. Há aqui um dilema, que é quão paternalista deve ser a empresa, porque no mundo ideal a pessoa é autorresponsável pela sua vida, isto a todos os níveis. Portanto, a pessoa investe no seu conhecimento, não tem que ser empresária da formação. A pessoa investe na sua saúde mental, não tem que ser empresária a preocupar-se com isto. A pessoa investe na sua saúde física, não tem que ser empresa. Isto é no mundo ideal. Contudo, como ainda vivemos numa sociedade em que a maioria das pessoas não está desperta para isto, se a empresa quiser garantir que os seus colaboradores estão num elevado nível de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de saúde física e mental, tem que assumir a responsabilidade daqui um bocadinho, até que a própria pessoa comece a ver os benefícios e comece ela própria, no seu dia-a-dia, a investir. E nós recebemos, a maioria dos nossos alunos hoje em dia, no início eram muito pessoas que gostam de desenvolvimento pessoal, hoje em dia nós felizmente temos aqui mais de 2.000 alunos, chegamos a pessoas que nunca na vida leram um livro de desenvolvimento pessoal, nunca fizeram um curso, estão a fazer isto pela primeira vez. E é muito giro ver os primeiros passos. A pessoa percebe que se mudar, se deixar de comer uma sobremesa depois do almoço, fica com mais energia à tarde. É a pessoa perceber que se partilhar aquilo que lhe vai na alma, em vez de guardar e procurar reprimir, que consegue deixar as emoções fluir e torna-se uma pessoa mais leve. Há 1001 coisas, vou dar exemplos aqui muito básicos. Enquanto empresas, acho que podemos perceber uma coisa, que é, vou procurar dizer isto de uma forma que um gestor vá logo perceber o benefício, para não estarmos a estar aqui com termos mais fluffy de pessoas mais felizes, são mais produtivas. Há 2 indicadores que são absolutamente necessários para a pessoa performar ao mais alto nível. A longo prazo, aquilo que determina a performance, o resultado de uma pessoa, é a sua skill. Ou seja, esta pessoa é muito boa naquilo que faz, sim ou não? Tem o seu talento muito desenvolvido, sim ou não? Está alinhada com as suas forças, sim ou não? Por exemplo, olhamos para um Cristiano Ronaldo. Um Cristiano Ronaldo, olhando aqui, se calhar para pessoas que agora acham que ele pode não estar no prime, mas o Cristiano Ronaldo no seu prime era um nível de skill extraordinário, embora eu acredito que ele ainda tenha uma boa parte desse skill, um nível de skill extraordinário, uma pessoa que a nível do seu desenvolvimento está lá tudo. Agora, o Cristiano Ronaldo às vezes falha penaltis. Porquê? É porque ele não sabe bater o penalti? Não, é porque naquele momento o segundo indicador necessário para a performance não está lá, que é estado. Todos nós já passamos pela experiência de termos um dia em que dormimos mal, comemos mal, whatever, em que não nos sentimos bem, e aquilo que deveria ser uma apresentação óbvia, uma reunião óbvia, algo muito simples,
nós trocamos as palavras e parece que não somos nós próprios. Não é que nós não tínhamos a skill, mas nós não estamos no estado certo. Estado desbloqueia performance. Sem estado, é quase como se fosse aqui um copo. Vamos dizer que isto é a nossa skill. A nossa skill está aqui. O nosso estado, se estiver aqui a meio, vai determinar que este percentual da nossa skill não é desbloqueado. Só é desbloqueado aquilo que o nosso estado permitir. É um desbloqueador. Se uma empresa quiser fazer com que os seus colaboradores performem a mais alto nível, tem que se focar sempre em dois indicadores. Desenvolvimento dos colaboradores, portanto, a formação deles, eles serem tecnicamente competentes e evoluir o seu skill set, e do outro lado o seu estado, que é no dia a dia as pessoas sentem-se bem, sentem-se mal, porque se a pessoa se sentir bem, mesmo que a sua skill ainda não esteja desenvolvida, ela vai encontrar forma de entregar. Se a pessoa estiver mal, mesmo que tenha uma skill muito desenvolvida, não vai. E portanto eu acho que é imperativo. Como fazer? Podemos trabalhar nisso, Fred, nessa parte da saúde mental e da saúde física também, que eu acho que uma coisa não vai sem a outra e uma ajuda muito a outra. Claro, acho que aqui depende muito da cultura da empresa. Vou dizer aquilo que nós começámos aqui a fazer nesse aspecto. Nós trabalhamos... O que é que nós desenvolvemos? Em primeiro lugar, desenvolvemos um género de um questionário com 25 pontos, que são os 25 pontos que nós identificamos como os mais importantes para uma pessoa se sentir bem. Esses 25 pontos foram validados com as pessoas da equipa. Acrescentarias alguma coisa, retirarias, mudarias, para eles poderem também acrescentar o seu contributo. E nós avaliamos esses 25 pontos a cada 3 meses. Com base nisso, nós percebemos, a título individual e em padrões, quem é que precisa de alguma melhoria ou se há algum padrão geral do projeto, da empresa, das pessoas que precisa de melhorar. E com base nisso tínhamos as soluções. Isto para mim é a base. Se nós não sabemos o que é que não está a funcionar, se não sabemos quais é que são os problemas, não os conseguimos resolver. No nosso caso, coisas que implementámos, vimos que nós somos 100% remote. As pessoas precisavam de conexão. É um dos valores, uma das coisas importantes para a sua saúde física e para a sua saúde física não, mas mental. Como é que fizemos? Começámos a criar cafés com pessoas rotativas, cafés virtuais. Em certos momentos do dia, há momentos de pausa onde as pessoas se juntam. Há sempre uma pessoa nova todas as semanas, traz dinâmicas para eles conhecerem melhor. A nível da saúde física, vamos implementar agora em janeiro um PT todos os dias, segundas, quartas e sextas de manhã, terças e quintas à tarde, porque há pessoas, 2/3 da nossa equipa prefere treinar de manhã, 1/3 prefere treinar à tarde e tem uma aula de grupo e eles podem todos fazer isso. Vamos implementar agora, eu espero que a minha equipa não esteja a ver isto, porque eu não sei se vamos já conseguir implementar em janeiro, mas ficam a saber, há uma coisa que nós queremos implementar. Ter uma pessoa que vai ser um híbrido entre um psicólogo e um coach, que lhes vai mensalmente, eles vão poder ter uma sessão para definição de objetivos, não só de carreira, mas também pessoais, para perceberem como é que eles estão nas suas relações, na sua saúde, na sua parte financeira, e que os vai ajudar a desenhar planos, não só profissionais, mas pessoais também, para poderem evoluir e serem melhores. Outra coisa muito importante, a nível de horários de trabalho, work-life balance, nós temos uma política de comunicações que diz que depois das 6 da tarde é proibido comunicar com outras pessoas. Algumas empresas já adotam a questão de não precisas de responder a partir de uma certa hora. Isso não chega. Porque se a pessoa está num jantar com amigos e recebe um e-mail do chefe, ou um Slack ou um Teams, a cabeça dele vai para lá, não tem hipótese. E portanto nós proibimos as comunicações a partir das 6 e dá para programar no Slack, que é a plataforma que nós usamos, e saem às 8. E depois, isto porque as pessoas às vezes precisam da informação para preparar o dia, entre as 9 e a 1, é uma coisa que estamos a implementar agora, é proibido também trocar mensagens no Slack. Porquê? Porque é o período para a maioria das pessoas de deep work. E a pior coisa que pode existir para um programador ou para um designer ou para alguém que esteja a fazer trabalho estratégico é do nada estar a receber notificações e mesmo que a pessoa ache, eu vejo, mas não me afeta. Afeta. A Microsoft tem um estudo, eu não me lembro dos números ao certo, mas demora muito tempo uma pessoa voltar ao seu nível de pico de concentração depois de ser interrompida por uma tarefa. 20 minutos. 20 minutos, pronto. Eu podia falar aqui de várias outras coisas que fazemos, mas tudo começa com uma preocupação genuína. Aqui vou fazer de advogado do diabo. E eu pessoalmente, a minha hora de maior energia é entre as 7 e as 9 da manhã. Early bird. Eu sou early bird. Okay. Mas depois já há pessoas, que não é o meu caso, mas que preferem das 4 às 6 ir buscar o miúdo à escola e estarem e dar-lhe o lanche e não sei o quê e trabalhar a partir das 6. Sim. Tu aí estás a pôr muitas restrições para esta flexibilidade at work. Nós temos flexibilidade no sentido em que
posições operacionais de atendimento ao cliente não têm flexibilidade de horário porque não podem. Posições que não lidem com o cliente têm flexibilidade de horário e, imagina, há pessoas que preferem trabalhar de noite do que de dia e elas podem fazê-lo, mas elas não vão poder estar a incomodar uma pessoa que trabalha de manhã com uma mensagem só porque eles estão a trabalhar à noite. E, portanto, não é uma política de horário, é uma política de comunicações. A altura do dia onde todos se encontram é à tarde. Porquê? Embora a maioria das pessoas prefira, no nosso caso, prefira trabalhar de manhã e à tarde em vez de da tarde e à noite. Mas por norma, isto é num espectro de cronotipos, tu tens desde os early birds, pessoas que acordam muito cedo, às 5 da manhã estão despertas, aqui nos casos mais raros, e às 6, 7, 8 da tarde, já é tipo, o dia está terminadíssimo, estou pronto para ir para a cama. Tens Night Owls, que é o oposto, trabalhar às 11 da manhã é um pesadelo, aí só começam a ganhar um bocadinho de performance. Exatamente, por isso é que eu te pergunto porquê estas restrições a nível Mas é de comunicações, não é de horário. Se uma pessoa quiser trabalhar à tarde e à noite, em vez de manhã e à tarde, pode fazê-lo à vontade, desde que não seja de atendimento ao cliente, senão o cliente às 2 da manhã não vai, não vai falar. Mas é a nível de comunicações, é por isso. O próximo passo, eu gostava de lá chegar, mas é faseado, seria cada pessoa no Slack ter lá qual é que é o seu horário preferencial de trabalho e quando nós vamos enviar uma comunicação conseguimos saber qual é o horário de trabalho da pessoa para programarmos para o horário. Seria um próximo passo. Espero que não trabalhem muitas pessoas juntas, porque se tens que saber o horário preferencial de muita gente, torna-se complicado. Eu sei, por isso é que ainda não implementámos isso. Depois tens também questões de equipas colaborativas. Não há modelos perfeitos. Isto nós trabalhamos muito numa ótica experimental. Estamos sempre a experimentar coisas novas. Há coisas que funcionam bem, outras não funcionam bem. Por isso é que é uma experiência, não é? Se não desse para errar, não era uma experiência. E seguimos em frente. Equipas colaborativas é um bocadinho mais difícil. Por exemplo, num contexto de agência de marketing, em que uma equipa está a colaborar para entregar algo a um cliente, é mais difícil esta gestão de flexibilidade de horários e às vezes tem que existir alguns sacrifícios. Para posições que não sejam tão colaborativas, como é o nosso caso, que não somos serviços, torna-se mais fácil. Claro, porque, por exemplo, agora estamos a notar muito uma tendência que eu acho que é de fundo, que é do regresso ao escritório, mais tempo. Não digo que o teletrabalho vai acabar, não acredito minimamente. Eu sou contra, pessoalmente, mas vamos falar sobre isso. Então já vamos falar sobre isso. Mas em caso de equipas colaborativas, estar fora do escritório, ou seja, não estar juntos, basicamente, não resulta, porque é muito difícil fazer inovação sem estar presencialmente com colegas e fazer brainstorming e falar e avançar. Mas já agora vou aproveitar a deixa, conta-me lá porque é que és contra. Eu vejo vantagens e desvantagens nos dois sítios. Claro. Eu trabalhei os primeiros 5 anos na Sonder, foi presencial. Depois passámos para remoto na altura do Covid e não voltámos. No caso do Seekers, comecei na altura do Covid e, portanto, foi sempre online. Tenho as duas experiências. O que é que tu consegues fazer numa cultura presencial? Se for uma boa cultura, um grande espírito de equipa, uma grande entrosão, o que é que se perde? Muitíssima produtividade. As pessoas são muito pouco produtivas, porque estão constantemente a ser interrompidas pelos outros. Nem que seja só com estímulos visuais de pessoas a passar. E a maioria das empresas hoje em dia tem open spaces e, portanto, torna-se muito mais difícil. Nós até tínhamos uma política, tínhamos bandeirinhas vermelhas que colocávamos no computador para não sermos incomodados. O que é que se ganha no remoto? Uma produtividade muito maior, um muito maior controle e gestão de tempo e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, desde que a empresa tenha outras políticas, porque empresas que não tenham políticas de garantir que as pessoas trabalham no máximo X horas por dia, nós temos. Claro. Nós não queremos que ninguém trabalhe mais do que um certo período de horas por dia, às 8 horas, a não ser em fases muito específicas, projetos e coisas muito específicas, mas é raro. Isso pode descambar porque há pessoas que deram, e no Covid aconteceu muito, as pessoas deram por si, estavam a trabalhar até às 10, não havia uma barreira. O que é que foi a principal vantagem que tivemos no remoto, que foi uma completa surpresa, não estava nada à espera? Foi que se abriu portas a um mundo de talento que era completamente desconhecido. Nós neste momento temos pessoas literalmente, eu diria praticamente em todos os distritos do país. Temos pessoas no Algarve, pessoas no Porto, pessoas na Madeira, pessoas nos Açores, pessoas fora de Portugal, pessoas na Covilhã, pessoas em Tomar, pessoas em Cabeceiras de Baixo, desculpa, no Norte. Temos pessoas literalmente de todo o sítio
que o clássico escritório em Lisboa, numa empresa pequena, nunca, ou seja, iria perder estas pessoas todas extremamente talentosas, e mesmo tendo em Lisboa e no Porto, iria perder muita gente, há muita gente que trabalha noutros sítios. Por isso, eu percebo que para equipas colaborativas o estar presencial despoleta coisas que o online não dá, embora existam certas coisas que se pode fazer para mitigar, mas nunca será igual. Mas a vantagem de trabalhar remoto a nível de produtividade, a nível de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e sobretudo a nível do potencial de recrutamento que se abre, para mim são mais vantajosos. Atualmente a guerra, como costumamos dizer, pelo talento é mundial, não só Sim, em Portugal, exatamente. mas conseguimos ir buscar pessoas a qualquer parte do mundo, e isso eu acho que antes do Covid não era acontecia. uma coisa que não acontecia. E deixa-me só acrescentar um último ponto, Diz. que é, nós somos 40, se eu dissesse é obrigatório voltar ao escritório em Lisboa, e nem há escritório, mas vamos ter um escritório em Lisboa, 90% das pessoas despedia-se. Mesmo sendo pessoas que estão muito felizes no seu trabalho. E hoje em dia, a recrutar, quando chegamos à parte das condições e dizemos, tens alguma pergunta? A pergunta é sempre, mas é mesmo remoto? E nós, sim, 100% remoto. Mas, ou seja, não tem que ir ao escritório. E nós, não há escritório. E há sempre um alívio gigante. Todos os meus amigos que têm que ir 2 dias obrigatoriamente ao escritório e por aí fora, odeiam. Não querem. Querem, alguns gostam da parte presencial e querem, se puderem escolher quando vão, mas todos dizem a mesma coisa, que é, sempre que eu vou ao escritório é um dia que não é um dia de trabalho. Eu tenho que fazer o meu trabalho nos outros dias, para quando vou ao escritório é um dia de, não é de comédia, mas é um dia de relação. Exatamente, pode-se fazer fazer outras coisas, não é um dia de trabalho. Nesse dia. Podíamos estar aqui muito tempo a Sim. falar sobre É a minha isso, forma de pensar, se calhar um dia vou mudar, mas pronto. Não, acho que há coisas boas em qualquer uma das opções e tudo depende da função, da empresa. Claro. Exato. Eu estou a falar do meu contexto. Exatamente. Eu queria falar contigo ainda mais uma coisa sobre o Life MBA, sobre as metodologias da formação que vocês decidiram utilizar. Porque uma em vez de outra, como é que vocês escolheram os mentores, como é que construíram esta parte? Então, a nível da metodologia, é uma coisa ainda grande. Como é que eu posso... Vou desconstruir nas coisas mais básicas. Nós sentimos que as pessoas, por norma, para atingirem um objetivo, precisam aqui de 4 grandes coisas. Precisam de, primeiro, ter um objetivo definido e ter a coragem de começar. A maior parte das pessoas nem sequer começa a sua jornada. E, portanto, seja perder peso, seja melhorar uma relação amorosa, seja começar a investir ou reduzir despesas, seja o que for, as resoluções de ano novo, estamos agora em época disso, a maior parte das pessoas nem sequer as começa. As que têm a coragem de começar, depois, por norma, falha por um de 3 motivos. Ou não sabe o que fazer e, portanto, tem um plano que vai ser executado e não vai trazer resultados. Ou sabe o que fazer, mas não faz aquilo que sabe, portanto falha a consistência, ou então falta-lhe alguém com quem o fazer, comunidade. Então o que nós temos é, cada MBA começa com um evento, este evento está desenhado para a pessoa sair de lá super focada no objetivo, cheia de motivação, há uma metodologia depois dentro do evento para garantir que isto acontece, as pessoas saem, as convidadas, vamos ter um evento físico? Um evento presencial, às vezes sim, presenciais, às vezes fazemos online, depende para que todas as pessoas o possam fazer. Fazemos no Porto, em Lisboa e online. Temos alunos por todo lado também. As minhas convidadas, se quiseres vir, o próximo é 4 de janeiro, vamos ter 1000 pessoas no LX Factory, é uma loucura. As pessoas saem de lá mesmo super focadas no objetivo, com um plano e muito motivadas. Mas isso não chega, porque a motivação quem não traçou uma resolução de novo, braço no ar e passado 2 semanas ou 2 meses olhou para trás lá para o fim de janeiro já nos esquecemos. Exato, já nos esquecemos. E depois esperamos um ano inteiro para voltar a traçá-lo. E portanto a pessoa precisa do conhecimento. Como é que eu faço isto acontecer? Portanto, saber o que fazer. E aí temos as aulas. Portanto, nós temos uma metodologia a nível de aulas, são pré-gravadas. As aulas têm 7, 8 minutos. Os alunos, para fazerem isto, basta fazerem 15 minutos por dia. Portanto, são 2 aulas por dia, são 10 por semana, de segunda a sexta. Depois temos um workbook com a parte de implementação prática. Tem um quiz onde podem rever conhecimento, tem um desafio prático para poderem implementar. Esta é a parte de conteúdos, portanto, conhecimento. Depois, a nível da consistência, nós temos sessões de acompanhamento, em que os alunos, não é presencial, é online, mas é indireto, é síncrono. E eles juntam-se todos e partilham uns com os outros como é que está a ser a jornada e fazem uma série de exercícios. E depois temos a parte de comunidade, porque eles fazem o Life MBA em equipa. E, portanto, tem uma equipa com quem fazem, dentro da sua turma. As turmas começam a cada 3 meses, temos uma agora a começar a 4 de janeiro.
e têm uma equipa com quem fazem esse MBA, onde vão partilhando num grupo WhatsApp as aprendizagens e por aí fora. E portanto, no core, high level, esta é a metodologia. Não estão sozinhas, Sim, não estão sozinhas. Isso é muito importante. É muito importante. Tenho uma última pergunta que costuma ser sempre a mesma. Desafios, futuro da empresa, como é que tu perspectivas aqui os próximos anos? Então, por isto ser um projeto de propósito, ou seja, eu se calhar acabei por não explicar bem, mas eu decidi sair da Sonder para o Seekers. Eu na Sonder tinha a parte transacional, ou seja, a parte financeira, e tinha a parte de paixão. Eu adoro empreender, mas não tinha o propósito. Teria-me sido muito mais fácil continuar a fazer crescer a Sonder para Barcelona, para Berlim, para Cape Town, que são sim as cidades mais interessantes para fazer agências nesta área, onde há muita produção de filmes internacionais. Era muito mais fácil este percurso. O percurso de aventurar-me num mundo que não conheço, muito novo, tinha 25 anos quando comecei, com todo o ceticismo que existe nisto, num país que é pequeno, fechado a nível de mentalidade e com pouco dinheiro para investir, e o pouco dinheiro que tem, o último sítio onde eu investe é na sua formação, porque não está aberto a isso. É um projeto mesmo de propósito, o que significa que isto para mim não é algo que eu pensei em crescer e passar de 5 anos vender, ou crescer e passar de 7 anos e fazer outra coisa. Eu quero dedicar as próximas décadas da minha vida a fazer isto. E, portanto, o grande objetivo é nós provarmos o conceito em Portugal, crescermos isto a um nível que consigamos ir para os Estados Unidos e mostrar, nós em Portugal conseguimos fazer isto, queremos fazer isto no mundo inteiro. Portanto, o objetivo um dia é nós termos, se calhar já não vai ser o Life MBA, já há de ser uma versão mais evoluída de um outro programa. Lá está, o iPhone 3, depois há o iPhone 4, há o iPhone 5, não é? Vai-se evoluindo. Exato. Não sei o que será, mas talvez uma versão melhor ainda ou outra coisa totalmente diferente. E ter uma empresa global com polos pelo mundo inteiro, onde nós estamos a concretizar o nosso propósito nestes sítios, que é da forma como conseguirmos inspirarmos, empoderarmos, acompanharmos, guiarmos, partilharmos conhecimento para que as pessoas se tornem, na versão delas, capazes de construir a vida que desejam viver. Ou seja, o objetivo é impactar mais pessoas, 100%. É encontrar a forma de impactar mais pessoas, Sim. mudar a vida de uma pessoa de Cada vez em escala. Em escala, Sim, é isso. Vamos escalar isso. É isso mesmo, esse é o objetivo. Muito bem, Se Fred. tudo correr bem para o ano. Vamos ver. Boa. Sim. Muito bem. Muito obrigada por teres vindo. Foi um prazer estar aqui a conversar contigo. Passou muito rápido. Obrigado por maturares nos meus devaneios. Ora é essa. Também quero agradecer ao nosso patrocinador, o Urban Sports Club. E pedia-vos a todos, se gostaram do episódio, que nos sigam, como ao costume, para ficarem a par dos novos episódios. Obrigada.